Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É uma alegria ter você em nosso programa Propósito de Vida. E hoje, o pastor Rosival Molina trará uma mensagem especial de Deus para a sua vida. Certamente o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração. E no final, um momento especial, momento de oração, onde nós falamos com Deus para que Ele haja em seu favor e de toda a sua família. Fique conosco. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, hoje Deus colocou em nossos corações para falar sobre aprovação e aprovação. Como assim, pastor? Provação e aprovação. Quando entramos na escola, quando entramos nos primeiros anos das nossas vidas, que nós participamos da escola, existe lá a prova que você faz bimestralmente, às vezes semestralmente, e você faz a prova e aí depois você recebe os resultados. Você foi aprovado, Às vezes Deus faz assim conosco em algumas provas, em algumas situações, Tem determinados momentos que Deus ensina, Ele é como um professor. Ele ensina, você ouve a palavra, mas aí chega o dia da prova, Chega o dia da prova e fala: agora eu não sou professor, não posso falar nada. Agora é você e tudo aquilo que você aprendeu. É você e tudo aquilo que eu ensinei. Vamos ver como é que você se sai. E dependendo do resultado, você é aprovado e passa por um nível, passa por um status, passa por uma posição um pouco maior. Então, às vezes a nossa vida, não só a cotidiana, mas também a nossa vida é espiritual, ela também é provada. E eu quero falar para você nesta ocasião sobre a prova da fé, E a nossa fé, ela é às vezes provada para depois ser aprovada. Eu quero te dizer que a nossa prova de fé, você não prova a sua quantidade de fé pela quantidade de aleluia e glória a Deus que você dá durante o culto, Você não prova a sua fé pelas suas roupas, pela forma que você anda, pelo tamanho do seu cabelo. Isso não prova a sua fé, Você não tem gente que gosta de espiritualizar tudo. Você pergunta para ele: bom dia, irmão. Fala para ele: bom dia, irmão. Bom dia, irmão. Ele já está falando em língua estranha. Ele responde para você em língua estranha. Que oração, irmão? Já responde em língua estranha. Chega no mercado, ele vê o preço das mercadorias, ele fala: está repreendido em nome de Jesus essa alta, Tem pessoa que espiritualiza tudo, mas isso não é a demonstração de fé. Isso é apenas um comportamento. Mas eu quero falar com você. Existem muitas maneiras. Se eu ficasse aqui eu poderia falar 10, 15 maneiras, mas eu quero falar apenas 5 hoje. Maneiras que você passa por prova na sua fé, Tem gente que também usa a palavra fé para conceituar outras coisas. Eu sou da fé isso, eu sou da fé batista, eu sou da fé católica, eu sou da fé evangélica. Aí é uma questão de religião, aí é uma questão, mas o que eu quero falar para você é daquilo que você sente em relação a tudo aquilo que você aprendeu da palavra do Senhor. E eu quero te dizer que a primeira forma da sua fé ser provada, da sua fé ser testada, a primeira maneira é quando você está sozinho. Quando você está sozinho, irmãos, existe um sentimento, existe uma sensação de liberdade, existe uma possibilidade de você fazer e achar que ninguém está vendo, de você fazer algo e achar que ninguém está acompanhando, em especial quando nós estamos longe da família, Às vezes o marido, às vezes o filho, Agora o meu pai e minha mãe não estão vendo,
né? Então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Às vezes o esposo, às vezes a esposa, né? Enfim, quando estamos sozinhos, quando estamos livres, aparentemente livres, existe aí um momento em que a sua fé será provada. Porque é assim, irmãos, quando você está sozinho, existe uma palavra que eu vou falar que os advogados usam muito: ausência de coercibilidade. O que é isso, pastor? Coercibilidade de comer, de beber? O que é isso aí, né? Coercibilidade é quando você não tem nada que inibe, não tem nada que te traz medo, não tem nada que te traz preocupação. Então existe a coercibilidade. Você está na sua casa com o som bem alto, com o som na maior das alturas. De repente passa um carro da polícia com o siribim ligado. Ninguém falou nada, mas existiu ali coercibilidade. Você vai lá e dá uma baixadinha, só de ver, só de passar ali. Mas existem momentos que não existe coercibilidade, nada, aparentemente nada para impedir você de fazer o que quer, né? E você sabe que o que derruba o ser humano são 3 barras, né? É a barra de ouro, é a barra da saia e a barra da fama, né? Isso é o que derruba o ser humano. Às vezes é o dinheiro. Então ninguém está vendo nada, deixaram um dinheiro e você então tem a oportunidade de pegar. Ninguém está vendo e tem uma moça, um moço bonito e tal, e você tem um compromisso com outra pessoa, mas ninguém está vendo. A barra da saia. E existe também a barra da fama. Olha, se eu conseguir movimentar esse documento aqui, eu posso aumentar o meu poder. A barra da fama, do poder, do reconhecimento. São as 3 coisas. Se você olhar todas as pessoas que caíram à luz da Bíblia e até no meu e no nosso cotidiano, você vai perceber que o que sempre derrubou o ser humano foi essas 3 barras. A Bíblia relata algumas situações. No livro de Josué, capítulo de número 7, verso de número 20, o Senhor Deus falou a Josué: vai, destrói tudo, não fica com os despojos da guerra. Mas havia um homem de nome Acã, que ficou com uma capa babilônica, que ficou com a prata, com ouro, porque ele achou que aquilo ninguém estava vendo. Foi tão difícil de encontrar quem estava no meio daquelas tribos, daquele povo, que Josué teve que entrevistar família por família, para saber quem tinha feito aquilo. O Senhor revelou a ele, mas ele não sabia quem era. Teve que entrevistar. Barra de ouro, que derrubou aquele povo. Eu quero te dizer que também nós temos um exemplo da questão emocional, afetiva. O próprio grande rei Davi, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, verso de número 2 em diante, a Bíblia diz que ele estava sozinho no palácio, no momento que a fé dele poderia ser provada. E ele estava andando no palácio, de repente viu uma mulher, e a Bíblia diz que ela era muito formosa, esposa do seu general Urias, e ela estava se banhando. E aquele homem, porque estava sozinho, achou que ninguém ia ver. O general dele estava em guerra, o marido estava viajando. Então ele teve ali a sua fé provada e caiu. Mas eu quero te dizer uma coisa: não deixe os seus olhos guiar os seus objetivos. Inverta. Faça os seus objetivos guiarem os seus olhos. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem na sua vida. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem na sua casa. Mas pegue essa promessa, transforme ela num objetivo. E que nada, e nenhum lugar, nenhuma situação, ainda que você esteja sozinho, possa impedir a sua vitória. Mas isso é uma questão de fé. Nós temos alguns exemplos de homens e pessoas na Bíblia que também tiveram oportunidades, sozinhos, mas venceram, mesmo com possibilidades diferenciadas. Eles usaram e exercitaram a sua fé. Vemos no livro de Gênesis, capítulo de número 39, verso de número 6, José, um homem que Potifar constituiu ele como o maior. Ele só comia e bebia, o resto era tudo José que fazia. Mas numa determinada ocasião, a mulher desse seu superior se apresenta a ele, se oferece a ele, tenta seduzir a ele. Então ele renega, usa a sua fé e resiste. Aquela mulher o acusa, aquela mulher o aponta, mas ele exercitou a sua fé, mesmo estando sozinho. O seu superior não ia saber, mas a Bíblia diz que ao final
esse homem foi honrado, esse homem foi exaltado, se transformou em governador do Egito. E eu quero te dizer, levou ainda o povo de Deus para dentro daquela terra, no momento de grande necessidade da sua família. Vemos também, irmãos, o caso do próprio Jesus, no livro de Mateus, capítulo de número 4, verso de número 1 em diante. Ele estava sozinho no deserto, sozinho, mas a Bíblia diz que o inimigo aparece a ele, o diabo, faz propostas, tenta seduzir, tenta convencer, e a Bíblia diz que ele então, através do seu propósito, através dos seus objetivos, da sua fé, ele cumpre e é determinado até o fim. Então eu quero te dizer que não há nada, a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo de número 12, verso de número 2, não há nada encoberto que não seja descoberto pelo Senhor. Não há nada encoberto que não seja descoberto. A Bíblia também diz no livro de Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 13, não há nenhuma criatura, nada e nenhuma criatura encoberta perante os olhos do Senhor. Então, sua fé será provada quando você estiver sozinho ou sozinha. Aquele momento ali que você pode fazer o que quiser, entrar no site que você quiser, fazer aquilo que você quiser. Vai ser assim, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que Jesus te ensinou, e você, vou avançar ou eu vou exercitar minha fé? Eu quero te recomendar, fique com a sua fé, Deus vai te honrar. Depois que passar essa situação, você vai ver o galardão, as bênçãos que vêm para você, porque Ele sabe que Ele pode contar com você, Ele sabe que você está sendo fiel numa coisa pequena, mas no muito Ele vai te confiar, no muito Ele vai te colocar, porque você está exercendo a sua fé. Uma segunda coisa, irmãos, que nós também somos provados, que a nossa fé é provada, quando nos doamos, quando nós nos doamos. O cristão não é conhecido pelo que ele recebe, o que você recebe é bênção. O cristão é conhecido pelo aquilo que ele dá, por aquilo que ele dá. Às vezes, irmãos, é muito fácil quando você ganha um salário mínimo, ajudar um irmão lá com uma quantia bem pequena. Difícil tarefa é quando Deus te abençoa e você passa a ganhar ou a receber várias bênçãos, de valores altos, e você abençoar o próximo, você abençoar a obra, você está sendo provado quando você se doa. O cristão não é conhecido pelos dons. Os dons é coisa e misericórdia de Deus. O cristão, ele é conhecido pelos frutos. Qual é o fruto que você tem dado? A Bíblia diz, no livro de João, capítulo de número 15, verso de número 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Você tem que frutificar, você tem que doar. A marca do cristão é o amor e a doação. Você será provado. Quando você estiver na bênção, quando você estiver em vitória, você será provado. A Bíblia diz, irmãos, que você não tem que doar só recursos, você tem que doar o amor. Você tem que renunciar a si mesmo, vencer a sua carne, vencer a sua natureza, vencer as ofensas que você passou e recebeu. A Bíblia diz no livro de Mateus 5, verso de número 44, amai os vossos inimigos e bendizei o que vos maldizem. Talvez estão falando de você, estão falando da sua vida, estão falando da sua família, né? Tem gente que fala assim, vou ter que comprar um gatinho para aquela pessoa, pastor. Eu falei, por quê, irmão? Pastor, porque ele tem a vida dele, vai pegar mais 7 vidas do gato, aí eu vou ver se ele para de cuidar da minha vida, né? Precisa arrumar um gatinho para aquela pessoa, né? Eu quero te dizer que às vezes as pessoas te maldizem, as pessoas cuidam da sua vida, da sua situação, mas eu quero te dizer, o Senhor está dizendo, se doe, bendiga Ele. Fala que Ele ainda não sabe o que faz, o que fala. Não pague o mal com o mal, se doe. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo de número 13, verso de número 8, não deva nada para ninguém, a não ser o amor. Você não deve nada para ninguém, mas tem uma conta que você nunca vai pagar, a conta do amor. Você precisa se doar, e a sua fé será provada nessas situações, nestas causas, quando você tiver que amar. Talvez amar o amigo, amar a família, amar o irmão, amar o esposo é fácil. Difícil tarefa é amar o inimigo, mas a Bíblia está te dizendo, amai
os seus inimigos. E eu quero te dizer ainda, irmãos, que isso é uma condição para que você seja abençoado. Porque a palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 14: se perdoardes aos homens, as suas ofensas, o meu Pai que está no céu também vai te perdoar. Então, essa é uma oração que nós fazemos cotidianamente, mas nós precisamos desfrutar das bênçãos, das maravilhas que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas você tem que operar com misericórdia. A Bíblia diz no Sermão da Montanha, capítulo de Mateus, capítulo 5, verso de número 7: bem-aventurados os misericordiosos, porque verão a Deus. Então, a sua fé será aprovada quando você tiver que se doar, quando você tiver que se entregar, quando você tiver que voltar lá para falar com aquela pessoa que você não queria falar, quando você tiver que fazer algo que a sua carne, a sua alma, o seu pensamento não quer fazer. Mas é ali que Deus vai operar. Irmãos, trabalhar quando está tudo fácil, amar quando está tudo fácil, é muito tranquilo. Difícil é quando você precisa vencer a sua natureza. Deus te convida hoje a vencer a sua natureza, usar a sua fé, acreditar na palavra e praticar o que ela diz, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Amém? Você quer uma terceira coisa? Que a sua fé vai ser provada? Quer? Quando tudo vai bem, quando está tudo indo bem, né? Tem comida em casa, filho tudo com saúde, esposo tudo com saúde, dinheiro no bolso, né? Às vezes, né? Quando nós buscamos a Deus, é quando existe aquela situação que você está cantando aquela música. O ímpio está cantando aquela música assim: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E você está naquela pouco dinheiro no bolso e o lombo ardendo para valer. Aí você busca a Deus, você clama ao Senhor, você clama ao Pai. Mas e quando vai tudo bem? E quando está indo tudo bem? Como é que você faz com a sua fé? Como é que você faz com tudo aquilo que você aprendeu? Quando a coisa está difícil, até o ímpio acredita em Deus. Você já percebeu? Quando ele está num leito de morte: ah não, se Deus mudar minha vida, minha situação, eu vou aceitar esse Jesus que vocês estão falando aí. Eu quero sim. Mas ele quer mesmo é sair da cama. Ele quer mesmo é sair daquela situação. Eu já vi vários casos assim. Nós fomos orar em hospitais e as pessoas saem e daí a pouco ela esquece todo aquele pacto que ela fez com o Senhor Jesus. Então, exercitar a fé quando está tudo mal, é até o ímpio exercita, irmão. Mas eu quero ver você exercitar na hora que está indo tudo bem, né? Na hora que está indo tudo bem. A Bíblia registra um homem que fez isso. O nosso irmão Jó, no capítulo de Jó, capítulo 1, verso de número 5, a Bíblia diz que Jó, ele era dono de 7.000 ovelhas, estava indo bem, de 3.000 camelos, de 500 juntas de boi, de 500 jumentos. A Bíblia diz que ele era o dono da maior empresa de transporte naquela época. Não tinha ônibus, não tinha avião, né? Era dono de camelo, de jumento. Então o homem era uma empresa de transporte, uma maior empresa de ônibus da época. Mas a Bíblia diz, no verso de número 5 do capítulo 1, que mesmo com esse poderio, com todo esse poder, a Bíblia diz que todos os dias ele oferecia sacrifícios e holocaustos ao Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E ele não oferecia só para ele, não. Ele oferecia para os seus 10 filhos. Ele falava assim: porventura vai que os meus filhos pecaram? Eu já estou aqui oferecendo a eles, em nome deles, um sacrifício ao Senhor. Era um homem próspero, era um homem que estava indo tudo bem, era um homem fiel. Mas mesmo nessa prosperidade, mesmo nessa bênção, mesmo em toda essa situação, ele nunca deixou de adorar ao Senhor. Ele nunca deixou de glorificar ao Senhor. Nós vemos o caso de um outro homem de Deus, Daniel. Foi constituído um dos presidentes da Babilônia. Babilônia, na época, o maior poderio, talvez a maior potência mundial daquela época. Ele era um dos presidentes, estava responsável por 1/3 da Babilônia, 1/3 daquela nação. Mas a Bíblia diz, no capítulo de número 6, verso de número 10, que mesmo sendo presidente, mesmo sendo um homem de grande poder, todos os dias, 3 vezes ao dia, ele dava e orava, dava graças a Deus e orava 3 vezes ao dia, com as suas janelas viradas para Jerusalém, indo para a bênção, mas estava glorificando a Deus, adorando ao Senhor,
estava glorificando o Senhor. Próspero, mas estava glorificando o Senhor. Vemos o caso de Davi também, irmãos. Os teólogos afirmam que a oferta que esse homem deu pessoalmente chega a 8 bilhões de reais. Ele tinha uma riqueza fabulosa. E a Bíblia diz que ele doava ao Senhor. Mas a Bíblia diz no livro de Salmo 27:4 que ele fala assim ao Senhor: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Estava próspero, um homem abençoado, poderoso, mas pedi ao Senhor: eu quero morar na sua casa todos os dias da minha vida. E ele também fala no Salmo de número 34, verso número 1: louvarei ao Senhor ao todo tempo. Vou louvar ao Senhor a todo momento. Estava próspero, estava abençoado, mas estava louvando o Senhor. Esse é o momento da sua fé ser provada. Tem gente, irmão, que quanto mais dinheiro, menos oração. Quanto mais bênção, menos culto. Quanto mais vitória, mais distância. Tem gente que tem a bênção vira maldição na vida dele. Tem gente que ele não tinha carro, vinha de a pé, pegava ônibus para ir para a igreja. Aí Deus abençoou, deu um carro, agora não posso porque eu tenho que lavar o carro. Hoje não vai dar para ir na igreja, tem que lavar o carro, né? Tem gente que queria tanto comprar uma chácara para ir no fim de semana, agora não posso ir na igreja porque eu tenho que ir lá capinar a chácara. Eu tenho que ir lá porque eu tenho que fazer um negócio, tenho que pintar um negócio, não vou poder ir na igreja. Tem bênção que vira maldição. Eu quero te dizer e te desafiar. Esse é o momento que a sua fé vai ser provada. Não transforme as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida para distanciar e enfraquecer a sua fé. Você quer ver uma outra vez, uma outra ocasião que a sua fé vai ser provada, irmão? Quando o seu testemunho tem que ser verdadeiro. Quando o seu testemunho é avaliado. Eu quero te dizer que aqui na igreja, eu quero te dizer que no momento que você está adorando e glorificando ao Senhor, você tem até perfil de crente, você tem até perfil de cristão, até fica bonitinho, né? Mas sua fé vai ser provada quando tiver que dar o testemunho, quando você estiver negociando, quando você estiver comprando, quando você estiver vendendo, quando você tiver que pagar, quando você tiver que receber. Esse é um momento que a sua fé vai ser provada. O seu testemunho vai dizer. A Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 19: porque sei que disto me resultará salvação. O apóstolo Paulo dizendo: o testemunho, o meu testemunho vai resultar em salvação. Tem gente que se esconde atrás daquela palavra e diz assim: não olha para o homem não, irmão. Olha para Jesus. O homem tem falha. Eu sei que o homem tem falha. Eu sei que o homem é pecador, mas o homem precisa se posicionar. O homem precisa ter testemunho de cristão. O homem precisa ter testemunho perante o Senhor e perante a comunidade e a sociedade. A Bíblia diz no livro de Filipenses 4, verso de número 9, o apóstolo Paulo mais uma vez também dizendo, ele diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei. Ele não está falando em Jesus, não está falando nele. Às vezes o seu testemunho na sua casa, o seu testemunho no seu trabalho, o seu testemunho onde você estuda, vai impactar, vai demonstrar a sua fé. Você tem oportunidade de falar muita coisa, você tem oportunidade de fazer muita coisa, você talvez tenha até habilidade para enganar e enrolar as outras pessoas, mas o Espírito Santo manda te dizer que a sua fé vai ser provada. Às vezes, irmãos, o poder, a situação vai ser colocada na sua mão, e aí vai ser o momento de você exercitar a sua fé. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo de número 19, verso de número 13, que os filhos de um sacerdote começaram a olhar Paulo expulsando os demônios, começaram a olhar Paulo lá libertando os endemoniados, e aí quiseram fazer a mesma coisa. A Bíblia diz no livro de Atos 19, 13, que os filhos do sacerdote falaram: pelo Jesus que Paulo prega, eu expulso essa legião que está nesse homem. A Bíblia diz que aquele líder daquela legião falou: eu conheço Jesus e eu bem sei quem é Paulo, mas quem são vocês? A Bíblia diz que o resultado foi que eles saíram feridos e nus para a sua casa, porque o seu testemunho de vida não condizia com a autoridade que eles estavam se propondo a fazer. Então o seu testemunho diário, irmão, na família, no trabalho, na escola, nos negócios, vai determinar como é a sua fé, né? Uma última coisa, o seu testemunho é importante, mas também
A sua fé vai ser determinada por como que você prioriza ou não o reino de Deus. Eu quero te dizer que o quanto você ora, o quanto você fala de Jesus, o quanto você serve a Deus, vai determinar qual é o tamanho da sua fé, né? Tem gente que deixa só o resto para Jesus, o resto do tempo, o resto das finanças, o resto das energias. Não, eu vou fazer um monte de coisa, se der tempo eu vou orar, eu vou fazer um monte de coisa, se der tempo eu vou na igreja, eu vou fazer algumas outras coisas, e se sobrar um recurso, aí eu vou investir na obra de Deus. Quando você não prioriza, você está demonstrando que você não acredita, que você não tem fé. Eu quero te dizer que Deus não aceita o segundo lugar. Ele quer ser prioridade na minha e na sua vida. Ele quer ter primazia, Ele quer ser o primeiro. A Bíblia diz no livro de Mateus 6, verso de número 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Priorize o reino de Deus, priorize ao Senhor Jesus na sua vida, em todas as áreas de ângulos, e o nome dele vai ser glorificado. Ele vai encontrar fé na sua vida, ele vai operar milagre. A Bíblia diz que o reino de Deus é algo muito importante. A Bíblia diz no livro de Romanos 14, 7: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Talvez, irmão, você vai me perguntar assim: pastor, eu quero fazer uma pergunta. Por que a fé é tão importante? Por que o senhor está falando tanto de fé? Por que precisa de tanta fé? Eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia responde para você no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé é impossível que os milagres aconteçam na sua vida. Todos os milagres de Jesus, seja a mulher do fluxo de sangue, seja lá o Lázaro, todos os milagres de Jesus precisou ocorrer a apresentação da fé. E talvez você vai me fazer uma segunda pergunta: como aumentar minha fé? Se ela é tão importante, como aumentar minha fé? Eu quero te dizer que a Bíblia diz no livro de Romanos 10, 17: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Esse tempo que você está gastando me ouvindo aqui, você está aumentando sua fé. Esses 20 e poucos minutos que você está me ouvindo, sua fé está sendo aumentada, sua fé está sendo ampliada, e o nome do Senhor vai ser glorificado, a sua vida vai ser impactada, a sua casa vai ser transformada, e mais uma vez o nome dele vai ser glorificado. Tenho certeza que o Espírito Santo falou com você e com toda a sua família. Neste momento, eu gostaria de te convidar a curvar sua cabeça para juntos clamarmos ao Senhor. Pai de poder, Pai de graça, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença, ó Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te glorificar, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Neste momento nós clamamos a Ti, ó Deus, para que alcance todas essas pessoas que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas, ó Deus, visita o enfermo, ó Pai, visita aquele que tem questões emocionais, questões psicológicas, ó Deus, vai trabalhando em todas as áreas, na área financeira, na família, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que através do Teu nome, muitas coisas podem ser realizadas. Ó Deus, repreenda todo o mal sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós Te louvamos, crendo na Tua vitória, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Associação Projeto Vida. Um projeto destinado às pessoas que precisam de ajuda para o tratamento e recuperação de dependentes químicos. Se você tem alguém da família ou amigos que necessitam de ajuda, entre em contato. Temos toda a estrutura física e clínica para melhor tratamento. Entre em contato. Estaremos prontos a atender. Fone 3909-1482. Associação Projeto Vida, em Álvares Machado.